Olá, tudo bem? A primeira segunda-feira do mês, primeira segunda-feira do ano. Aliás, aqueles a quem eu ainda não cumprimentei, feliz ano novo para você e toda a sua família. Ao iniciarmos um novo ano, somos naturalmente levados a fazer balanços, reflexões, autoexames. Muitos examinam as contas bancárias, IPVA, IPTU, lista de material escolar, metas, saúde, redes sociais. Mas eu iniciei de uma forma bastante inusitada. Eu iniciei o meu dia hoje lendo o Obituário Nacional. Sim, num país onde morre por ano cerca de 1.500.000 pessoas, 1,5 milhão de pessoas todos os anos. Eu resolvi iniciar o meu dia lendo o Obituário Nacional. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que o meu nome não estava lá. Com todo respeito aos que partiram neste ano que se findou, mas o meu nome não estava lá. Sabe, em Jó 14:5 está escrito que o número dos nossos dias estão determinados. Com Deus está o número dos nossos meses. E é Deus quem coloca limites neles. E não há quem possa passar além deles. Se você ler o versículo de número 6 de Jó 14, você encontrará escrito que todos nós somos diante de Deus como um assalariado, tendo contentamento do seu dia. Ou seja, quando chega a nossa hora, registramos o nosso ponto e voltamos para casa. Mas nessa manhã, eu li o obituário e o meu nome não estava lá. Isso me ensinou algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você neste momento. E a primeira lição é: o fato de o meu nome não estar lá no obituário é uma declaração divina. Não é não é algo que um homem tenha estabelecido, mas é uma declaração divina. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 118:17, você encontrará escrito: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Ou seja, não é um acaso, nem é sorte, é um propósito. Se o meu nome não estava no obituário, é porque Deus ainda não terminou comigo. Deus ainda conta comigo. Ainda há obras para serem realizadas. Ainda há palavras para serem liberadas. Ainda há vidas que precisam ser tocadas, que precisam ser alcançadas. Ainda há almas que precisam ser salvas. Deus continua contando com você. Deus continua contando comigo, porque o meu nome ainda não estava lá. Deus não preserva vidas por capricho, mas Deus preserva vidas por uma missão. Jesus, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, verso 6, você verá que Jesus não é apenas um destino, ele é a vida em movimento. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E uma coisa interessante é que a palavra vida que está neste texto no original não é bios, não é aquela vida que se encerra com a nossa morte. Mas a palavra vida que está no original é zoe, é uma vida constante, uma vida em movimento. Porque vida preservada é trabalho delegado. João 9:4 diz: é necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. O obituário não me recebeu, sabe por quê? Porque o livro da vida ainda tem a minha página aberta e sendo escrita. Apocalipse 3:5 diz que a nossa página está sendo escrita. Eu quero chamar você a uma reflexão. França, 1888. Um engenheiro químico chamado Alfred, ele inicia o seu dia como eu. Ele abre o obituário e ele começa a ler. Motivo? Seu irmão Ludwig havia falecido e ele havia então contratado o jornal para que pudesse divulgar o falecimento do seu irmão. Mas, infelizmente, por um erro do jornal, que pensaram que tinha sido Alfred que havia falecido, e sim Ludwig que havia contratado a publicação no obituário,
Eles publicaram no jornal que quem havia morrido era Alfred. E para sua surpresa, quando Alfred ele leu o seu nome no obituário, ele encontrou escrito a seguinte declaração: o mercador da morte está morto. E logo abaixo estava escrito: Alfred Bernard Nobel, o inventor da dinamite, o homem que criou um instrumento capaz de matar milhares de pessoas, finalmente está morto. Quando ele viu aquela notícia, ele disse: como assim? Quer dizer então que se eu tivesse morrido hoje, seria esta a impressão que as pessoas teriam de mim? Seria isso que as pessoas falariam de mim? E sabe o que ele fez? Alfred Bernard Nobel, inventor da dinamite, ele resolveu dedicar os últimos 8 anos de vida que ele teve depois que ele leu esse obituário para dedicar 94% da sua fortuna a um prêmio que todos nós conhecemos, o Prêmio Nobel. É isso mesmo. Alfred Bernard Nobel, criador do Prêmio Nobel, ele teve a surpresa de poder ler o seu próprio obituário, uma coisa que provavelmente não vai acontecer comigo e que também não vai acontecer com você. Mas Alfred Bernard Nobel leu, ainda que por engano, o seu próprio obituário. E ele então tomou uma decisão na vida: dedicar os últimos anos de sua vida para poder reverter o que as pessoas pensavam dele, o que as pessoas falavam dele. Isso nos leva inevitavelmente a uma reflexão. Assim como eu, se você acessar o site do Registro Civil Nacional, na parte do obituário, você provavelmente também não vai encontrar o seu nome ainda lá. E a grande pergunta nessa segunda-feira, na primeira segunda-feira do ano, a primeira pergunta é: como você quer que as pessoas se lembrem de você neste ano que está iniciando? Como as pessoas vão se lembrar de você nesses 365 dias que iniciaram dia 1º de janeiro, nesses 86.400 segundos que Deus creditou na sua conta no dia 1º de janeiro deste ano? Como você quer que as pessoas se lembrem de você? Jesus ele diz lá em Lucas 12:48, a quem muito é dado, muito também é cobrado. E da mesma forma, muito foi dado a você, a mim, no dia 1º de janeiro. Nós recebemos mais um ano, mais uma oportunidade. Como eu disse antes, isso não é acaso, isso não é sorte, isso é propósito. Use bem os dias que Deus está te dando de vida. Use bem este ano. Seja uma pessoa ativa, assuma responsabilidades, se envolva com pessoas, se dedique, abrace o seu irmão, participe das coisas na sua igreja, na sua comunidade, na sua família, na sua casa. Ame mais, perdoe mais, ore mais, estude mais, busque mais e faça um bom proveito deste novo ano que Deus também deu para você, porque o seu nome também, certamente, se você procurar, não vai estar lá. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.